Gostaria de poder deixar uma palavra de agradecimento aos meus pares da mesa, que de forma comprometida nos acompanham na parceria e jornada que hoje aqui iniciamos. Quero que saibam que o vosso apoio é muito importante para o Secretariado Executivo da CPLP e para a CPLP no seu todo. Não podemos também deixar de agradecer os altos patrocínios que gentilmente foram já concedidos à conferência, nomeadamente da Presidência da República de Portugal, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais de Timor-Leste, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia de Portugal. Uma palavra também de apreço e agradecimento é também devida às empresas do grupo de acompanhamento, a EDP, Partex, a Galp, a REN e Timor-Gap, que nos têm apoiado na definição do evento e que têm contribuído de forma empenhada para o seu sucesso, contribuindo com a identificação de recursos financeiros relevantes. Minhas senhoras e meus senhores, como sabem, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa foi criada ao abrigo da profunda convicção de que a língua é um dos mais sólidos alicerces de uma comunidade dos povos e um elemento central na cooperação entre países que, unidos por esse patrimônio comum, que é a língua, podem constituir um bloco de peso e reforçar a sua influência na cena internacional. Pensamos que esta concepção representa, de forma bastante interessante, aquilo que é o potencial estratégico residente na CPLP e o seu poder funcional, nomeadamente no quadro de uma eventual configuração de um modelo para o desenvolvimento de uma soberania energética da CPLP. Assim, reconhecendo a importância geopolítica, geoestratégica e geoeconômica do tema, a 12ª reunião extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP, realizada em Maputo, em fevereiro de 2014, aprovou a configuração da reunião de ministros da energia da CPLP enquanto reunião ministerial sectorial da CPLP, evento que terá lugar em junho próximo em Cascais, antecedendo a realização desta primeira conferência Energia para o Desenvolvimento da CPLP. Minhas senhoras e meus senhores, a abordagem da dimensão energética da CPLP deverá ter em conta a matriz do conjunto de Estados que a compõem, nomeadamente as suas principais fontes de energia não renováveis, ou seja, o petróleo, gás natural e carvão, e as suas principais renováveis, a biomassa hídrica, biocombustíveis, eólica e solar. Os chamados novos combustíveis, o petróleo ultraprofundo, não convencional, gás natural xistoso, não convencional. A principal indústria transformadora associada, upstream e downstream de petróleo, produção, transporte e distribuição de eletricidade, os serviços de eficácia energética e a gestão integrada da procura, a relação do setor de energia com o desenvolvimento econômico e social. São as empresas, os governos e as universidades e centros de investigação os principais atores que dão movimento e sentido a esta realidade. A conferência que hoje se apresenta pretende, assim, transmitir uma visão da CPLP sobre esta realidade atual
em que trabalham estes atores e o futuro para que se preparam do ponto de vista econômico, social, político e geoestratégico. Ao longo dos 3 dias do evento, a CPLP pretende que os participantes, que queremos que sejam do espaço global no qual a CPLP interage, apresentem as suas estratégias de desenvolvimento, os projetos de investimento em curso, que se identifiquem as fontes de financiamento disponíveis e as tecnologias energéticas do futuro. Pretende-se assim colocar a CPLP no mapa da energia mundial, enquanto plataforma intercontinental de concertação política e diplomática, cooperação, negócios, ciência e investigação nas múltiplas dimensões da energia. E queremos fazer tudo isto em língua portuguesa, naturalmente. Minhas senhoras e meus senhores, estamos conscientes que a dimensão energética da CPLP possui um potencial que urge continuar a explorar e que uma visão mais externa e estratégica desta capacidade projetará impactos significativos no diálogo e parcerias políticas, bem como no desenvolvimento econômico, social e ambiental dos nossos Estados-membros. Conto por isso com todos vocês para, de forma entusiástica e empenhada, partilharem esta responsabilidade conosco, associando-se ao evento nas modalidades que vos serão ou que vos sejam permitidas. Conto vê-los a todos em junho no Estoril. Em Estoril não, este em Estoril, sim. Agradeço a vossa atenção e obrigado. Dizer-vos que é com orgulho e imenso interesse que Cascais se associa e é o palco da primeira conferência sobre a energia para o desenvolvimento da CPLP. Orgulho porque Cascais é um ponto de encontro de todos os povos, de todas as culturas e de todas as religiões. Em especial é um ponto de encontro, como não podia deixar de ser, da lusofonia. Arriscaria mesmo a dizer que de todos aqueles que estarão connosco, seremos o ponto aqui em Portugal que mais perto está da casa e das famílias de cada um. Mas também Cascais tem orgulho porque ao longo dos seus 650 anos, que estamos agora a comemorar, tem-se vindo a afirmar como uma âncora de multiculturalidade, de pluralismo e de tolerância. De facto, Cascais é neste momento a casa de 85% das nacionalidades do mundo, isto é, somos um ponto de encontro no mundo, de todo o mundo. O reverso desta moeda é que também somos uma janela de Portugal para o mundo. E resumindo, somos, ou tentamos ser todos os dias, fiéis intérpretes da universalidade da língua portuguesa. É por isso que temos o maior orgulho em cumprir esta nossa vocação histórica, acolhendo os países irmãos da CPLP, numa conferência da maior importância para todos nós. É aqui que a conferência se liga ao interesse que temos, de facto, na sua realização. Como é sabido, a energia é uma das questões centrais na ordem internacional. O que assistimos hoje é uma mudança sem precedentes nos tabuleiros energéticos internacionais. Por outro lado, gostaria de uma vez mais o registar, a Europa, muito por ação do nosso Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e do nosso Ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, teve muito recentemente, e que hoje foi anunciada a União Energética, em avançarmos decisivamente para a constituição desse mercado único de energia que pode mudar a maneira como Portugal se posiciona na Europa. E já agora, a forma como cada um dos membros da CPLP pode ter acesso a esta mesma Europa, o maior mercado a nível mundial, uma vez que temos todas as condições para que o Porto de Sines, por exemplo, seja a grande porta de entrada de exportações de todos os nossos países irmãos da CPLP. Penso que, independentemente destas mudanças, a CPLP tem todas as condições de fazer o seu próprio caminho. Um caminho independente,
próprio de quem é um dos mais prósperos e diversificados espaços energéticos do mundo. E dentro do nosso espaço temos capacidade instalada na prospecção e na exploração de combustíveis fósseis, mas também temos o conhecimento e a capacidade técnica para explorar o filão das renováveis e das energias verdes. Penso que nenhum dos nossos países poderá sobreviver sem um mix equilibrado destas fontes energéticas. Ou melhor, juntos, de facto, temos tudo. Nesse sentido, precisamos todos de aprender necessariamente uns com os outros, e há quem, como disse, entre nós tenha recursos, há quem entre nós tenha o capital, há quem tenha o know-how, e por isso temos de saber casar todas estas dimensões para sermos mais fortes e mais competitivos no mundo global. Permitam-me que introduza também aqui um outro plano que me parece extremamente importante, o plano das cidades, em que Cascais quer também, embora seja uma vila, porque em Portugal, como costumamos dizer, não fomos muito inteligentes a fazer as cidades, na verdade fomos desenvolvendo cidades estúpidas, mas de facto nós queremos também colocar aqui o plano a nível da cidade e por isso também na UCLA encontramos um fórum muito importante na agregação e no ponto de encontro de todos nós. E por falar nisso, também dar-vos aqui que esperamos que, quando se realizar este nosso encontro, tenhamos já a possibilidade de anunciar um centro de investigação e desenvolvimento que se irá situar em Cascais, a nível da mobilidade e das cidades inteligentes, onde, como todos sabemos, junta algo que é um grande consumidor, que são as cidades, e junta dentro das redes que formam as cidades inteligentes, tem de facto a componente de energia ser um dos fatores principais que nos deve tomar a nossa atenção estratégica. E por isso estamos convencidos que a melhor defesa que podemos fazer do nosso espaço comum e dos nossos povos passará sempre por uma maior integração energética de todos nós. Fica por isso lançado o debate e espero, como disse no início, que nos voltemos a reencontrar em Cascais, no Estoril, no próximo mês de junho. Muito obrigado. De facto, pois o tema é de energia, eu sinto muita energia nesta sala. Desde há muito tempo que a Confederação Empresarial da CPLP, que aqui represento enquanto Presidente da Direção, tem vindo a adaptar o discurso e as áreas de trabalho em que se foca de acordo com aquilo que são as necessidades de hoje. Uma dessas necessidades que nos apercebemos através dos nossos encontros e reuniões com os empresários foi a necessidade de procurar trabalhar o setor privado empresarial da CPLP para ela se tornar mais sustentável, tanto social como ambientalmente. Como tal, a sustentabilidade tem estado em todos os nossos discursos para que quem nos ouve entenda a importância fulcral deste assunto para o desenvolvimento das nossas economias do futuro. Hoje, apresentamos-vos aqui a primeira conferência sobre energia para o desenvolvimento da CPLP. Certamente, este encontro que vai colocar políticos e empresários a debater sobre a importância de arranjar soluções energéticas adequadas às diferentes necessidades de cada um dos nossos países membros. São os 9 países agora. Através desta conferência, a Confederação espera que possam ser alcançadas resultados objetivos que se traduzam na criação de postos de emprego sustentáveis e duradouros para os países menos desenvolvidos que tantas lacunas ainda em 2015 têm ao nível do fornecimento de energia. Através dos nossos associados, a Confederação tem trabalhado na procura da melhor forma de partilhar as experiências entre cada um dos nossos países,
trabalhando próximo com associados do setor como, por exemplo, a Timor-Gap em Timor-Leste, a Galp em Portugal, a ENH em Moçambique. Temos vindo também a aproximar-nos da Associação Lusófona de Energias Renováveis, com quem temos trabalhado de forma a encontrar um caminho que permita estender os benefícios deste tipo de energia aos países que ainda dela não desfrutam em plenitude. Minhas senhoras e meus senhores, a Confederação Empresarial da CPLP fará tudo o que estiver ao seu alcance para que esta seja uma conferência de grande sucesso e que permita mostrar ao setor público político e que os empresários, certamente, estão empenhados em trabalhar unidos para o desenvolvimento das nossas sociedades, das nossas economias e dos nossos povos. O setor de energia da CPLP é um dos mais importantes em cada um dos 9 países da nossa comunidade. Por isso mesmo, neste encontro, vamos debatê-los e arranjar forma de o tornar economicamente mais atrativo para fora e mais sustentável para dentro. É tempo de construirmos mais parcerias que levem a mais negócios que valorizem o potencial desta área. Antes de terminar, gostaria que todos nós pudéssemos encarar o setor energético na comunidade como forma de produzirmos energia para atrairmos indústrias para os nossos mercados. É uma forma de usarmos energia para produzirmos a cadeia de valores que os nossos países detêm, criando emprego, sustentabilidade e maior crescimento económico e social nos nossos países. Que não pensássemos só na geração de energia para a exportação. Esta é uma visão do setor empresarial e certamente deve ser comungado pela grande maioria da comunidade. Muito obrigado. Serei brevíssimo, basicamente, para que o governo português se possa publicamente associar a esta iniciativa da maior relevância por parte da CPLP, na medida em que se associa a liderança que em breve será concretizada no plano político, a primeira reunião de ministros da energia da CPLP, à cooperação de natureza prática na área empresarial, na área científica e no plano das instituições. O Sr. Embaixador Moragi sabe bem como o governo português se empenhou, e eu pessoalmente me empenhei durante muito tempo para que tivéssemos finalmente esta possibilidade de reunirmos de uma forma institucional e regular os ministros da energia da CPLP. Durante vários anos nos fomos habituando a beneficiar destes encontros na área da cultura, da educação, do ambiente. Recordo mesmo que na área do ambiente, numa anterior passagem pelo governo, há 10 anos, pudemos, no âmbito da CPLP, tirar partido dessas reuniões. O mesmo acontece na área do conhecimento. Ora, era chegada a hora de olharmos para a energia como mais um dos motores da CPLP e, no fundo, tornar a energia um dos principais motores desse diálogo e, por outro lado, criar condições para que a CPLP assumisse centralidade no contexto do diálogo internacional na área da energia. E, por isso, o momento é importante. Esta decisão seria sempre importante, o Sr. Embaixador já o tinha dito, seria sempre importante, mas é ainda mais importante no momento em que vivemos. Termos uma capacidade de cooperação, de liderança a partir da CPLP na área da energia seria sempre importante, mas neste momento jogam-se decisões no plano internacional que podem beneficiar da opinião e da liderança da CPLP e, por outro lado, jogam-se decisões neste momento à escala internacional que devem ser integradas na chave de leitura dos vários países da CPLP para que se possam adaptar a essa nova realidade. Gostava, nesse sentido, de destacar 3 ou 4 alterações ou discussões que estão neste momento em curso e que terão
um efeito relevante na área da energia e que, por isso, torna ainda mais relevante este momento de organização desta Conferência para o Desenvolvimento da Energia na CPLP. Em primeiro lugar, nós teremos de chegar até ao final deste ano a um acordo sobre o sucessor do Protocolo de Quioto e, no fundo, de encontrar um mecanismo em Paris, em dezembro de 2015, que encontre uma solução abrangente, inclusiva, custo-eficiente e ambiciosa para as alterações climáticas, pondo fim a um conjunto de dificuldades que colocavam a discussão entre mitigação a norte e adaptação a sul, quando hoje sabemos, Portugal é um exemplo prático de um país que, liderando na área das tecnologias limpas, das energias renováveis, da eficiência energética, portanto, da mitigação das alterações climáticas, é ao mesmo tempo um dos países que mais enfrenta as consequências das alterações climáticas. O mesmo acontece no sul, muitos países que são fortemente impactados pelas alterações climáticas e, portanto, têm desafios de adaptação, estão também a liderar na área da mitigação das alterações climáticas. Nesse sentido, o Acordo de Paris, que é urgente, mas que, em relação ao qual tenho um elevado otimismo, será muito importante. Gostava de sublinhar, com a vantagem de ter trabalhado no PNUD, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e de ter visto muitos projetos, belíssimos projetos, que estão em curso em vários países de várias regiões do mundo, constatar que é errada aquela ideia que muitas vezes se tem, que apenas meia dúzia de países do mundo estão preocupados com o combate às alterações climáticas. Essa é uma ideia completamente falaciosa. Neste momento temos uma centena de países industrializados, em vias de desenvolvimento, países de vários continentes, com políticas para as alterações climáticas. No fundo, 80% das emissões globais de CO2 estão cobertas por políticas vinculativas no plano nacional, no plano regional, no plano continental e no plano global. E, portanto, estamos a falar de um bom momento para a política de combate às alterações climáticas. Teremos uma decisão até ao final deste ano. Não haveria melhor momento para avançarmos para esta conferência sobre energia, na medida em que em junho ainda vamos a tempo de ter resultados desta conferência que possam ser úteis para o diálogo internacional até ao final deste ano. Em segundo lugar, este é o ano em que teremos de discutir também os objetivos do desenvolvimento pós-2015. E a energia, tal como a água, são uma pré-condição para o desenvolvimento e para a inclusão social. Não é possível falar de desenvolvimento sustentável sem endereçarmos na área da educação, mas também na área da energia, do saneamento e da água, soluções concretas que possam romper com as dificuldades de natureza social associadas à ausência de acesso à energia. E este é o ano dessa discussão. Julgo, portanto, que não haveria melhor momento para fazermos a discussão sobre energia no âmbito da CPLP do que aquele que coincide com a discussão sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável além de 2015. Em terceiro lugar, porque no contexto europeu se estão a tomar decisões, como disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, que não são decisões apenas que vinculam ou que criam um determinado quadro para os países europeus. Tornam a Europa mais aberta e, nesse sentido, condições para uma maior ligação com outras regiões do mundo. E a CPLP e os países da CPLP não podem deixar de tirar partido desta oportunidade que foi basicamente criada a partir do papel que Portugal desenvolveu nos últimos tempos. Isto é, nós consideramos que não há mercado interno da energia sem interligações e que não há possibilidade de reduzirmos mais custos do que sem a realização destas interligações. Isso é importante para que Portugal possa posicionar-se como um exportador de energias renováveis para o centro da Europa, mas também para que a União Europeia possa substituir alguma da sua dependência energética do gás da Rússia por outras rotas e outras fontes de abastecimento. Nesse sentido, esta é uma oportunidade para vários países da CPLP, a partir do momento em que Portugal tem defendido que Sines, mas também outros terminais da Península Ibérica possam posicionar-se, 8 terminais de LNG, como uma porta alternativa de entrada de gás na União Europeia. Essa é uma oportunidade para vários países da CPLP, não apenas para os países da CPLP, mas também para vários países da CPLP. Nesse sentido,
algumas das discussões políticas no plano europeu, no plano dos vários países da CPLP, incluindo Portugal, e no plano internacional, justificam que se olhe para esta conferência e para a reunião de ministros como sendo muito oportuno. Mas há uma segunda dimensão, que é aquela dimensão que o Sr. Embaixador Moragi e o Sr. Presidente da Confederação Empresarial sublinharam, que é a dimensão do potencial de energia existente na CPLP e do potencial de economia associada à energia que existe no âmbito da CPLP. Hoje temos noção que a CPLP reúne, os países da CPLP reúnem alguns atributos que são ímpares à escala internacional. Não existe nenhuma região que simultaneamente tenha desafios no plano económico com alguma diferença de situação, isto é, nós temos no âmbito da CPLP vários desafios no plano social e no plano económico que não são necessariamente os mesmos em todos os países e, portanto, estamos a falar de diversidade, mas ao mesmo tempo estamos a falar de diversidade energética. Temos países da CPLP que são muito ricos em energias renováveis, outros que são ricos em oil and gas, outros que são ricos em oil and gas e energias renováveis, e isso oferece uma diversidade e um potencial que é de grande relevância. Ora, essa não é uma constatação que se possa considerar especulativa ou teórica. Os dados são suficientemente claros em relação a isso, tanto no oil and gas como na área das energias renováveis. No que diz respeito aos hidrocarbonetos, a CPLP representa hoje um espaço que, estando em 7º lugar, chegará, de acordo com os estudos que estão identificados, ao 4º lugar mundial em 2025. E estamos, portanto, a falar de uma área com um grande potencial, mas na área das energias renováveis o mesmo acontece. Por exemplo, eu não queria destacar, obviamente, nenhum país, mas há um exemplo prático de como um bom projeto de cooperação entre dois países da CPLP acabou por influenciar a Agência Internacional de Energias Renováveis, que está neste momento a massificar esse projeto. Estou a falar do projeto do Atlas das Energias Renováveis, que foi desenvolvido em cooperação entre Portugal e Moçambique, que teve um resultado de tal forma impressionante, que permitiu identificar o potencial de energias renováveis em Moçambique, que foi utilizado pela IRENA, a Agência Internacional de Energias Renováveis, como um projeto bandeira que hoje já conta com mais de uma centena de países que participam nesse projeto. No fundo, estamos a falar também nesta área da CPLP de um grande potencial e não deixa de ser sintomático que a Agência Internacional de Energia tenha decidido publicar pela primeira vez o World Energy Outlook em língua portuguesa, na medida em que a CPLP foi ganhando um peso cada vez mais relevante na área da energia à escala internacional. Mas, finalmente, e era essa a última nota que gostava de deixar, este plano do potencial e este plano do enquadramento político não nos deve levar a fazer uma discussão apenas no plano científico, no plano dos especialistas e no plano dos políticos. É importante que a isto esteja associada uma oportunidade de cooperação empresarial. Julgo, portanto, que foi muito oportuna esta ideia da CPLP e felicito o Sr. Embaixador Moragi de associar à primeira reunião de Ministros da Energia da CPLP a primeira conferência que juntará especialistas, empresários, a comunidade da energia da CPLP e, nesse sentido, fazer aquilo que é neste momento essencial, criar condições para que a CPLP tenha uma voz cada vez mais forte no debate da energia global e fazer cada vez mais tudo para que a área da energia tenha um papel central no diálogo político da CPLP. E nada melhor do que juntar políticos, empresários e especialistas em Cascais, que ainda por cima é um concelho, não é uma cidade, é um concelho que é considerado exemplar no que diz respeito à política de desenvolvimento sustentável e ao papel que as cidades têm para criar condições de proteção ambiental, de redução da dependência energética do exterior e de criação de oportunidades de trabalho e desenvolvimento económico. Uma vez mais, felicito a CPLP e, obviamente, contamos com a vossa participação ativa nesta importante conferência.